Neste mesmo local, dia 23 de março de 2011, foi assinado pelo ex-governador André Puccinelli a ordem para a construção de uma obra com as mesmas ambições de JK, com 6.600.000 litros d'água, 24 tanques, 12 mil animais e 260 espécies. O Centro de Pesquisa da Ictinofauna do Pantanal será, quando concluído, o maior aquário de água doce do mundo, trazendo inúmeras vantagens ao nosso estado, Mato Grosso do Sul. Pode-se realmente compreender uma obra sem conhecer seu autor? Foi a primeira coisa que pensamos ao iniciar esse projeto. Então, nada mais justo do que conhecer o homem por trás dessa obra. Dr. Puccinelli, quando e quem foi que sugeriu a ideia de construir o aquário do Pantanal, senhor? Era uma ideia que já vingava pela década de 70, início, um senhor chamado Pedro Espíndola, visionário, já falara no aquário do Pantanal e me abordara várias vezes dizendo, olha, precisa do aquário do Pantanal, aquário do Pantanal. Então, essa ideia vinha através do Pedro Espíndola desde o início da década de 70 e que foi tomando vulto. Qual a intenção dessa obra? Não é um simples aquário, ele é chamado Centro de Estudos e Pesquisas da Ictiofauna Pantaneira, ou seja, para que o estado do Mato Grosso do Sul se aproprie da grife Pantanal, porque 67% do Pantanal estão no nosso estado de Mato Grosso do Sul, 23% no Mato Grosso e 10% entre Bolívia e Paraguai. Então, é para que nós conhecêssemos a nossa Ictiofauna Pantaneira, para que nós nos tornássemos o Mato Grosso, o estado do Pantanal, nos apropriando da grife Pantanal, construindo o 6º maior aquário de água doce do mundo aqui em Campo Grande. Como foi o processo entre a apresentação da ideia e a assinatura da ordem de serviço? Quando eu fui para a prefeitura, o Pedro Espíndola começou a me abordar, vamos construir aquário, e foi indo. Quando nós fomos para o governo do estado, ele continuou insistindo. E aí, em determinado dia, o ex-prefeito Nelson Trade Filho vem com o Rui Otaki, um arquiteto de renome mundial, trouxe um croquis, trouxe um primeiro estudo, uma maquete do aquário do Pantanal. A partir de então nós fizemos uma pesquisa para ver se a população queria. E a população de Campo Grande pediu 2 obras, o aquário do Pantanal e a construção do campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul em Campo Grande, desde que tivesse o curso de medicina. Nós criamos o curso de medicina, construímos o campus da universidade na saída de Rochedo, bem em frente ao Zé Abrão, em área de 12 hectares, e construímos também o aquário. Foi pesquisa populacional feita que requereu que a obra emblemática de Mato Grosso do Sul em Campo Grande fosse o aquário e a universidade. Fizemos os 2. O senhor poderia comentar quem foi o arquiteto e quais foram as inspirações para o visual externo do aquário? A nossa equipe técnica, junto com a UEMS, junto com a Embrapa Pantanal, junto com a equipe de governo, depois que recebemos a visitação do arquiteto Rui Otaki, nos mostrando um esboço de arquitetura do aquário, começaram-se os estudos mais aprofundados para que tivessem 30 e tantos tanques lá dentro e que reproduzam o habitat dos vários rios, Aquidauana, Coxim, o Pantanal, o Rio Miranda. O conjunto da obra foi feito pelos técnicos do governo do estado e o arquiteto Rui Otaki com a sua equipe. E em relação à infraestrutura, como serão os tanques e objetos parecidos? Quais foram as inspirações? Como eu disse, as inspirações foram do arquiteto e sua equipe e da equipe técnica do governo do estado, apoiado pela OEMS e apoiado pela Embrapa Pantanal. Esta arquitetura foi idealizada em que esta ogiva comporta a entrada, tem um aquário grande aqui,
Atrás dele tem um anfiteatro. Aqui do outro lado, a biblioteca digital para pesquisar. Duas escadas rolantes que descem para o túnel, onde estão a maioria dos aquários, e descem em uma outra parte, onde estão os 4 laboratórios para o estudo da ictiofauna pantaneira. Como seria o aquário organizado por dentro? Como nós dissemos, esta ogiva, a entrada, as bilheterias, um aquário grande, as escadas rolantes descendo, um anfiteatrozinho para comportar pessoas para ser dado aula aqui a biblioteca digital, descem aos andares inferiores, onde esse túnel comportaria a maior parte dos aquários, reproduzindo o habitat dos vários rios do nosso estado, como o Pantanal, o universo digital da biodiversidade, um globo que surgiria reproduzindo o Atlas nosso, as Américas, a América do Sul, o Brasil, o Pantanal e o Mato Grosso e a sua Campo Grande. E além dos aquários, os laboratórios para pesquisar e mantermos a grife Pantanal, que é do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Como será a visitação dos tanques do aquário? Nós deixamos pronta a licitação e uma empresa chamada Cataratas do Iguaçu venceu a licitação. O bilhete, se tivesse sido terminado pelo governo sucessor, o aquário, custaria R$ 34. Nesses R$ 34 estava o gasto de manutenção que a Embrapa Pantanal e a UEMS teriam para o custeio dos laboratórios. Além disso, teria visitação gratuita para as escolas públicas municipais, estaduais ou federais dos municípios do estado de Mato Grosso do Sul, e nesses R$ 34 o governo do estado não teria gasto nenhum, e o custeio dos laboratórios seria feito pelo bilhete de entrada, sendo que as escolas públicas do interior do estado teriam uma visitação no período, ou no sábado de manhã ou de tarde, ou domingo de manhã ou de tarde, e as escolas públicas de Campo Grande teriam um período, ou matutino ou vespertino, para visitarem gratuitamente o CEPRIC, o Aquário do Pantanal. Existiram outras atividades turísticas? Sem sombra de dúvida, o terreno escolhido foi no Parque das Nações Indígenas e já se pensava em, ao lado do Aquário do Pantanal, ter-se outras atrações turísticas para fazer com que a indústria mais rentável do universo, a indústria sem chaminés, chamada turismo, cravasse Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, o estado do Pantanal. No nome oficial do aquário é utilizado o termo Centro de Pesquisa da Ictiofauna. Então, quais seriam as possibilidades de pesquisas dessa obra? Todas as pesquisas para descobrimento de novas espécies da ictiofauna e todas as pesquisas necessárias para a manutenção do habitat purificado, puro dos rios. Então teriam pesquisa de bromatologia, pesquisa físico-química da água, pesquisa do habitat dos seres aquáticos e pesquisa das novas espécies. Neste ínterim que se construía o aquário, 3 anos, quase 4 anos, nós começamos conhecendo 263 espécies da ictiofauna pantaneira. Ao terminar o nosso mandato, já conhecíamos 6 novas espécies. Então, seria para dar conhecimento ao mundo das novas espécies aqui existentes, do nosso habitat, do nosso Mato Grosso do Sul, da nossa Campo Grande, do nosso Pantanal. E dezenas de exemplares dessas dezenas de espécies já tinham sido adquiridas para compor o aquário, mas devido à sua paralisação, elas se encontram sobre a hierarquia da Secretaria de Meio Ambiente em um lugar conhecido como quarentena. Secretária do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Produção, Jaime Verruc. Boa tarde, Jaime. Boa tarde. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a disponibilidade e a atenção que você teve conosco. Agora vamos às perguntas. O que é a quarentena e quais são os seus principais objetivos? Bom, a quarentena foi instituída para a adequação dos peixes à possibilidade de serem colocados posteriormente no aquário. Então, a quarentena nós tivemos 2 situações. Uma, nós adquirimos alguns peixes que eram produzidos já em cativeiro, colocamos a quarentena,
e outros não. Houve uma autorização ambiental para a captura dos rios do sul mato-grossense, principalmente no Rio Pedalão e no Rio Miranda. Então nós capturamos esses peixes, colocamos numa quarentena para que eles possam se adequar. Nós temos que desenvolver a alimentação desses peixes. Então toda a vida em aquário realmente é muito diferente daquela que está prevista na natureza. Então daí a necessidade de uma quarentena, e obviamente que essa quarentena, quando a gente fala de 40 dias, mas ela pode perdurar por mais tempo em função da adaptação. Então depois fica definido o pintado, o pacu, como ele vai ser alimentado, como ele vai se comportar num ambiente confinado, sendo um peixe que foi capturado na natureza. Boa tarde, Carla. Você pode explicar um pouco da rotina aqui dentro da quarentena? Sim, hoje nós desenvolvemos diversas atividades aqui da nossa rotina, entre elas inclui a limpeza dos tanques e dos aquários. A gente trabalha com a transferência do manejo sanitário e o manejo nutricional dos peixes. Nós desenvolvemos trabalhos de TCC, nós aceitamos estagiários das universidades, a gente faz produção científica também, então são diversas atividades. Quais são as espécies em maior quantidade e quantas são exclusivas do Complexo do Pantanal? Hoje aqui no plantel nós temos 189 espécies e dessas 189, 131 são do Complexo do Pantanal. As demais são distribuídas das regiões da Amazônia, África, Ásia, Oceania e América Central. Como os animais de maior porte seriam abrigados no aquário para que não se sintam plenamente em cativeiro? Nós separamos os animais por tamanho, então os animais pequenos ficam alocados em aquários, os animais de média e grande porte são alocados em tanques que variam de 3.000 a 17.000 litros de água. Então nós separamos eles por tamanho. E além disso, nós incluímos os itens de enriquecimento ambiental em todos os tanques e aquários, que são pedras, rochas, plantas, para aproximar o ambiente de cativeiro o mais próximo possível do ambiente natural dos peixes, proporcionando maior bem-estar. Existem impactos no ambiente com a construção do aquário? Veja o seguinte, o aquário, ele na verdade ele traz, primeiro que a gente chama, na verdade, todo o aquário, nós temos um projeto de pesquisa da National Fauna, quer dizer, toda a questão de peixes do estado. Então a ideia do aquário, além da apresentação que o público vai ver e visualizar, nós temos toda uma estrutura de pesquisa de todas as espécies do Mato Grosso do Sul. Então o impacto, na verdade, é extremamente positivo. O que nós temos é positivo do ponto de vista da pesquisa, do desenvolvimento da pesquisa e além da visitação, que as pessoas vão poder conhecer, que não. Quando você vai no Pantanal, você não enxerga o peixe porque está debaixo da água. Então vai permitir exatamente isso. Então é um projeto extremamente positivo, no sentido tanto da pesquisa, que a gente está envolvendo todas as universidades, que vocês vão visualizar isso lá na quarentena, e a visitação. Só para você ter uma ideia, a gente quer, por ano, atrair 300.000 pessoas na visitação do aquário. Então é muita gente sul-mato-grossense e as pessoas que virão no Mato Grosso do Sul. Qual a sua visão diante do exposto do aquário? Veja o seguinte, o nosso governo, nós definimos o seguinte, nós vamos terminar o aquário. Essa é uma posição que o governador tinha já determinado. Nós agora conseguimos terminar de levantar todas as obras necessárias que faltam para essa execução e a nossa previsão é que no final de 2020 a gente consiga terminar. Então, nós estamos falando praticamente daqui a um ano, que a gente consiga fazer a finalização e aí passar para uma empresa, porque esse aquário já está concessionado, uma empresa chamada Cataratas, que vai fazer a operação. E, consequentemente, esses peixes da quarentena então passam a viver dentro do aquário. Para finalizar, eu ia perguntar qual é a posição do governador, se ele irá ou não concluir a obra, mas você já... A posição do governador Reinaldo, sim, ele irá concluir a obra, né? E a previsão nesse momento do cronograma que nós estamos é que até o final de 2020 a gente conclua e entregue à população. Muito obrigada. Muito obrigado. Quais são os seus pensamentos sobre o Aquário do Pantanal? Meus pensamentos real mesmo são que está sendo até agora jogar dinheiro fora. Sobre o aquário, pensando na população e algo para a gente fazer, né? Porque em Campo Grande a gente não tem muita coisa para fazer, não tem um ponto turístico, não tem nada. Seria um bom ponto turístico aí. Só que se terminasse, né? Não terminaram. Tá aí por um elefante branco aí na cidade. Até bonito de se ver, porque é bonito de se ver, né? Mas eu gostaria de ter pelo menos um ponto turístico para a gente poder ter alguma coisa para fazer em Campo Grande. Mesmo. Olha, enquanto ele ainda não está funcionando, não dá para a gente ter uma ideia bem nítida, né? Até porque não via a qualidade dos peixes que vão estar sendo colocados lá. Me parece ser uma boa ideia, né? Até para a gente ter conhecimento da diversidade, né, de animais, de peixes que tem no nosso estado, né?
Então enquanto não estiver funcionando, não dá para ter uma ideia bem nítida do que vai ser. Mas se tiver, mostrar bem, né, a quantidade de variedades de peixe no nosso estado, acho que é legal. O senhor sabe para que fim social, econômico e científico o aquário foi construído? Eu acredito que é para o turismo e para o lazer, né, da cidade. Eu creio que ele foi construído nesse intuito mesmo, né, de trazer algo diferente para cá, coisa que não tem, e até para elevar o nome do Pantanal, né, que seria um primeiro ponto para passar antes de chegar no Pantanal. Só que, infelizmente, a corrupção chega primeiro, né? Não sei. O que eu fiquei sabendo assim era que é mais um ponto turístico, né? Um ponto turístico para nossa cidade, para atrair gente, para ter mais a finalidade real, eu não fiquei sabendo não. Como foi o processo de construção durante o seu governo? Nós iniciamos, depois de feita a pesquisa pública, volto a dizer que o aquário e o campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul foram construídos por pesquisa popular, a população que disse que queria isto como obras emblemáticas de Campo Grande. Feita a pesquisa, fizemos um processo licitatório, um consórcio venceu, uma empresa venceu a licitação e começou a construir. Como terminaria no primeiro semestre de 2014 e a empresa começou a atrasar, nós notificamos a empresa 2 vezes por escrito e a partir de então agregou-se, como a lei permite, mais uma empresa para, junto com a primeira, poderem 2 ver se davam conta de terminar. Infelizmente não deram conta, faltariam 2, 3, 4 meses e nós fizemos aditivo de prazo e aditivo financeiro para que a obra toda fosse terminada com lei que nós pusemos na Assembleia Legislativa, deixando o dinheiro em caixa por lei para ser aplicado no aquário. E esse dinheiro, é importante que se diga, que era proveniente de compensação ambiental. Então esse dinheiro, como diziam alguns, eu preferia fazer escola, era compensação ambiental. Só poderia ser utilizado em coisas ambientais. Não podia ser aplicado em segurança, nem em educação, nem em saúde. Quais as dificuldades e mudanças enfrentadas? Várias. A empresa começou a atrasar, quando estavam vindo os aquários, 2 caminhões, um caminhão teve um acidente e um aquário, um dos vários aquários ficou totalmente destruído, outro ficou parcialmente destruído. Então esses empecilhos todos é que infelizmente não permitiram que concluíssemos a 31 de dezembro de 2014. Quais foram os motivos pelo qual a obra não pôde ser terminada no prazo original, que era outubro de 2013? Primeiríssimo lugar, o atraso da empresa, que volto a dizer, por 2 vezes, por escrito, foi notificada pelo governo do estado que teria sanções se não cumprisse o contrato. Mesmo assim, não deu conta. Aí, a segunda notificação por escrito. E depois nós fizemos o que a lei permite. Agregamos mais uma empresa para que 2 juntos pudessem terminar e mesmo assim, infelizmente, não conseguiram terminar a tempo. Agora o aquário está parado, ele vai custar a mais e a pergunta que se faz é: quem é que vai pagar esses custos da deterioração e da quebra de vândalos que teve lá? Se tivessem terminado, o aquário teria custado 176 milhões, provados como nós mostramos em documento oficial, e não 380 milhões como mentiram, 240 milhões como fizeram fake news. 176 milhões custaria o aquário, ou seja, no máximo 2 meses do custo da saúde do estado de Mato Grosso do Sul. Qual era o orçamento original da empreitada? A construção do prédio originalmente era pouco menos de 85 milhões. Como nós, no decorrer da obra, acrescentamos coisas a serem feitas, por exemplo, um oceanógrafo de Lisboa veio e disse que lá permitiu visitações e mergulhos no tanque. Então nós resolvemos adaptar isso e fizemos outras coisas, com o aditivo, ou seja, acréscimo de obras feitas e com o reajustamento de contrato, que por lei é obrigatório a cada ano reajustar o contrato.
Não é a bel prazer do prefeito ou do governador. O contrato reza isso. De 85 milhões foi para 123 milhões, com coisas a mais serem feitas. 53 milhões os equipamentos para equipar o prédio todo, os laboratórios todos, para ele poder funcionar. Então, o total do aquário seria 176 milhões de reais aproximadamente, sendo que era o custo de 2 meses da saúde do estado de Mato Grosso. Qual é o impacto socioeconômico previsto? Seria grande. A estimativa de técnicos é que depois de 3 anos em sendo conhecido no mundo inteiro, ele teria pelo menos umas 100 mil visitações ano. Então veja o impacto de 1 dia ou 2 dias de hotel. Veja o impacto da compra da entrada. Veja o impacto das refeições feitas dos visitantes. E depois eles iriam visitar nosso estado. E o ganho grande, e o maior ganho de todos era o fato de que nós, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, seríamos conhecidos no mundo inteiro como a capital do estado que detém o Pantanal. Qual será a contribuição do aquário para a urbanização de Campo Grande? É grande. Você veja que vai ensinar a gurizada a cuidar do ambiente, principalmente aquático, Pantanal do nosso estado. Eu disse que nós teríamos gratuitamente, dentro do preço do bilhete, para as escolas públicas, municipais, estaduais ou federais, visitação gratuita. E a divulgação do nosso habitat e ensinar para a gurizada que nós devemos preservar o meio ambiente, o ganho seria incomensuravelmente maior na conscientização ambiental do que propriamente no ganho econômico-financeiro. Vocês vieram aqui pelo Pantanal, certo? Vocês acreditam que vocês ficariam mais tempo em Campo Grande caso tivesse uma obra como o aquário? Com certeza, eu tinha até falado com ela. Uma das coisas que a gente achou assim, bem estranha aqui é que Campo Grande não tem muita atração, entendeu? É uma cidade meio parada. A gente pensou que teria mais coisa pra gente fazer. Nós viemos do Rio de Janeiro, nós reservamos 7 dias para vir pro Mato Grosso do Sul, sendo que a gente vai ficar só um dia aqui na capital e nos outros dias nós vamos para Bonito, porque realmente a gente nas pesquisas não tinha muitas coisas para fazer aqui. Então a gente achou um dia suficiente. Então vocês pernoitariam outro dia, certo? Com certeza, se tivesse algum outro tipo de atração, por exemplo, essa que você falou, a gente passaria um dia a mais, por exemplo. A previsão é que a entrada seja franca ou paga? Não, a entrada já tínhamos deixado a licitação paga. Se tivéssemos terminado no dia 1º de funcionamento, custaria R$34. Veja quanto é que é o aquário de Fortaleza, veja quanto é o aquário do Rio, veja quanto é o aquário de São Paulo. Hoje, reajustado, seria em torno de uns 45, 50 reais, digamos. Os outros aquários custam mais do que isso a entrada. E na entrada estava computado todo o gasto que os laboratórios, que seriam tocados pela UEMS e pela Embrapa Pantanal, seriam dentro do custo do bilhete. E as visitações gratuitas para as escolas públicas do estado inteiro, também gratuitas. O senhor acredita que essa obra deve ser terminada? Cara, eu acredito assim, eu sou meio assim, né, mas eu acredito que teria que ter, tipo assim, eu tava pensando nisso de agora quando eu tava descendo ali, pela outra entrada, que teria ter uma votação assim na cidade, né, quem mora aqui na cidade aqui, para ver como posso falar? Para decidir se vai terminar. Para decidir se vai terminar. Eu creio que sim. Só que tem que ser melhor planejada, né? Ela tem que ser melhor planejada. Eu soube que os peixes que vieram para aí chegaram a morrer quase todos e ela precisa ser terminada, porque é algo bem interessante mesmo, seria para quem mora aqui e quem vem de fora, né? Já que começou, agora tem que terminar, né? Então não dá para ficar parado. Mesmo que não seja para esse fim, mas ela tem que ser terminada, né? Para que
possa ser utilizado em outra coisa até, se for necessário, mas ela não tem como ficar assim, porque até vai deteriorando, com o tempo ela vai se deteriorando, então é dinheiro jogado fora. Então eu acredito que tem que terminar assim. O senhor acredita que o atual governo do senhor Reinaldo Azambuja irá conseguir terminar a obra no atual prazo, que é em 2020? Espero que sim. Eu acho que já houve um erro da equipe do atual governo de não ter concluído. Eles alegam que problemas de Ministério Público. Mentira. Nós provamos aqui que custaria 176 milhões e não como mentiram dizendo que custava 380, 240. Mentiram dizendo que dava para custear a saúde inteira. Não, porque na totalidade dos recursos não foi só da fonte sem chamada, e sim de compensação ambiental grande parte. Então, eu gostaria de saber se por incompetência, por birra ou por má fé que não quiseram concluí-lo, eles alegam que o Ministério Público disse que tem problemas. Não tem problemas e eu provei por documentos que não teve problema nenhum. Agora, quando terminarem, vão gastar mais do que estava previsto e do que eu tinha deixado no governo do Estado. De quem é a responsabilidade desse gasto suplementar? Do ex-secretário de Obras do Estado de Mato Grosso do Sul, que foi ele que inventou essa história? O senhor deseja fazer alguma consideração final? Não. Eu torço para que o nosso Estado de Mato Grosso do Sul, que eu adotei como terra, que eu não nasci aqui, mas que eu me identifiquei e os meus filhos e netos todos nasceram aqui, possa ser o estado do Pantanal, visitado pelas universidades do mundo inteiro, e possamos dizer no futuro que Mato Grosso do Sul é o estado do Pantanal e Campo Grande tem a visitação pública do 6º maior aquário de água doce do mundo, e que Mato Grosso do Sul é o estado que preserva o seu biota, o seu Pantanal. Se assim for, eu me sinto satisfeito. Eu, como sul-mato-grossense adotado, me dou por satisfeito. Viva o Mato Grosso do Sul, viva o nosso Aquário do Pantanal, viva o nosso Centro de Estudos e Pesquisas da ictiofauna pantanina. Ao final da produção desse documentário, o atual governo do estado abriu novas licitações para a retomada das obras do Aquário do Pantanal. Agora, a obra será dividida em 6 campos com 6 licitações diferentes, mas quanto mais tempo passa, menos benefícios aparentam ainda existir.